Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de cordados, tá? Nós já vimos os protocordados, os hemicordados, e aí começamos a ver os cordados, tá? Os agnatos, que eram os peixes sem mandíbula, né? Que a gente tinha lampreio, peixe-bruxa. Depois os gnatostomados, que já eram animais com mandíbulas, né? Como os peixes cartilaginosos e os ossos. E os ósseos. Agora a gente vai ver os anfíbios, tá bom? Que evolutivamente ali, eles vêm depois dos peixes. Então, olha só, anfíbios, ele já tem esse nome, né? Anfi significa meio que uma vida dupla, né? O que seria uma vida dupla ou duas vidas? Aquático e terrestre, tá bom? Geralmente a reprodução é no meio aquático e grande parte da vida no ambiente terrestre, mas não no ambiente terrestre restrito, né? Ele vive ali num ambiente terrestre, mas muito perto da umidade, até por causa da pele fina e da questão da respiração desse animal, tá? Então, vamos lá. Eles são gnatostomados, o que significa animais com mandíbula, tá? Vertebrados com mandíbula. Pode ter a pele rugosa e é sempre úmida, porque pode, a gente vai ver que tem alguns que não possuem a pele rugosa. Mas qual a ideia da pele rugosa? Quanto mais rugosa for essa pele, maior a superfície de contato para as trocas gasosas. Por exemplo, a gente vai ver a diferença entre sapo, perereca e rã. Mas, por exemplo, os anfíbios que ficam mais tempo no meio terrestre têm a pele mais rugosa, porque eles precisam fazer as trocas gasosas com aquele meio em que a água é escassa. Então, eles aumentam a superfície de contato com as rugas da pele, tá? Os que maior parte da vida já é no ambiente terrestre com mais água, né, com mais umidade, ou até no meio aquoso, no meio aquático, eles têm menos ruga, tá? E ó, possuem glândulas de mucosa na pele, que ajuda essa pele a ficar sempre hidratada. São tetrápodes, ou seja, possuem 4 membros. E ectotérmicos. A temperatura, eles regulam a temperatura de acordo ali com a temperatura do ambiente, tá? Aqui a gente tem 2 exemplos de pererecas, uma fazendo barra, né? E a outra aqui descansando o braço, tá? Ou estão querendo se esconder, né? Bom, os sistemas desses animais, né? Vamos ver agora os sistemas, como é que é o respiratório, o reprodutor e assim por diante. Então, ó, sistema digestório é completo, tem boca e cloaca. Qual é a diferença aqui do ânus para a cloaca? A cloaca, ela faz o papel do ânus, o papel da e o papel da genitália, tá? É por ali que ela, no caso, o anfíbio põe os ovos. Em alguns casos, se a reprodução for interna, ocorre pela cloaca também, tá? E é ali que ocorre também a excreção e a defecação, tá? Os adultos são carnívoros, que a gente vai ver que as larvas podem ser onívoras ou simplesmente herbívoras, tá? O sistema respiratório é branquial enquanto esse animal possui estágio larval e pulmonar e cutânea enquanto ele é terrestre, tá? As narinas apresentam orifícios denominados coanas. A gente vai ver como é que é isso aqui e para que isso aqui serve, tá? Ajuda a sair o barulhinho, o coachar que esses animais fazem, tá? O sistema nervoso, os olhos só enxergam o movimento e tem a questão do canto também, que serve para atrair o macho ou a fêmea da espécie, porque você imagina num brejo cheio de anfíbios, cheio de sapo, perereca e rã, de espécies diferentes. Por que essas espécies diferentes não se intercruzam? Né? Porque você tem o canto, essa parte sensorial que atrai o macho ou a fêmea da sua espécie. O sistema circulatório, enquanto adulto, tem uma circulação fechada, igual a nossa, tá? Todos os vertebrados têm circulação fechada. Aqui começa a circulação dupla, ou seja,
pequena e grande circulação. Circulação sistêmica, que é grande, e a circulação pulmonar, que é pequena. E é incompleta. Incompleta porque tem mistura de sangue venoso com arterial. No caso dos anfíbios adultos, essa mistura ocorre aqui dentro do ventrículo, porque é um ventrículo só e 2 átrios. No larval, é fechada e simples, como a dos peixes. O sangue só passa uma vez pelo coração, tá? Um átrio ventrículo. A excreção, os rins mesonéfricos ficam situados no meio do corpo. Os terrestres eliminam ureia, como a gente, e os aquáticos eliminam amônia, tá? No caso, como resíduo excretório, beleza? Bom, aqui são as coanas, ó, tá? E ficam perto dos dentes, a língua, deixa eu sair daqui, tá? E a língua é presa na frente. O que quer dizer isso? Esse animal, a nossa língua é presa atrás, a dele na frente. A parte de trás é que levanta, ela é dobrada, é como se fosse um braço. É preso aqui, a parte de trás faz isso, ó. Levanta para pegar a presa, grudar na presa, tá bom? Beleza? Vamos lá. O esqueleto, lembrando que cordados têm endoesqueleto. Ele é composto, ó, um esqueleto axial, que é a coluna vertebral e o crânio desse animal. Aqui, ó, esqueleto axial, o crânio e a coluna vertebral, tá? E aí começa a ter agora 2 símbolos. Um símbolo escapular, né? Que a gente chama de cintura escapular e cintura pélvica. Na cintura escapular, vem de escápula, esses ossos que a gente tem aqui, escápula aqui, tá? Por isso, cintura escapular e cintura pélvica. Isso aqui foi muito importante durante a evolução, para os animais caminharem, tá? Então, essa questão das 2 cinturas é muito importante. Então, cintura escapular, onde a gente tem preso aqui os membros anteriores, os braços, e a cintura pélvica, que é onde tem os membros inferiores, tá bom? Então, o esqueleto apendicular é onde ficam os apêndices. E o esqueleto axial é onde fica o crânio aqui e a coluna vertebral, tá bom? Aqui mostrando para vocês como que é aqui, ó, cintura pélvica e cintura axilar, tá? Ou escapular, tanto faz. E mostrando aqui como que fica a dobra da perna desse animal e a musculatura que tem para poder dar um salto, tá? Então, todo esse ângulo aqui apoiado com a musculatura desse animal aqui, que pega aqui, né? Que é enorme, se a gente for colocar os músculos aqui, isso aqui tudo para favorecer no salto. Por isso, esse comprimento de perna aqui grandão, tá? E eu sei que se fosse uma aula presencial, todo mundo ia me perguntar qual a diferença entre sapo, perereca e rã, tá? Então, galera, geralmente sapos vivem em ambientes com menos água, mas ainda úmidos, e têm a pele mais rugosa, porque eu falei daquela questão da superfície para fazer as trocas, tá? As pernas são um pouquinho menores, a gente vai ver. Tem outras diferenças, tem ali no slide. As pererecas já têm a pele mais lisinha, né? A rã, ela já é mais gordinha ali, a perereca tem nadadeiras, a rã também tem nadadeiras atrás, coisa que o sapo não tem. Ó, então, sapo são maiores, de pele seca, áspera, rugosa e cheia de verrugas. Conseguem dar pequenos saltos, geralmente ficam em locais com pouca água. A rã possui pele mais fina, úmida e brilhante. As patas traseiras são longas, até para dar o salto, né? Correspondendo a mais da metade do seu tamanho. E gostam de água e vivem perto de lagoas. A perereca são pequenas e de pele lisa, possuem ventosas nas patas dianteiras, tá? Essas ventosinhas aqui, que a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo? As ventosas, coisa que a rã não tem, tá? Para auxiliar a fixação em árvores e paredes. Seus olhos são grandes e saltados, isso
isso sim, grandes e proeminentes, né? E suas pernas finas e longas permitem grandes pulos. Olha, gente, bonitinho, né? Adoro. Isso lindo. Bom, como é que é a reprodução desses animais? Lindos, né? Então, olha só. Você vê aqui, no caso aqui, isso aqui é o quê? Uma rã, uma perereca, as ventosinhas aqui, ó, e as patinhas aqui compridinhas. Então, esse aqui é o macho e esse aqui é a fêmea, tá? O maior é a fêmea. Você acha que ali ele tá ali acasalando igual cachorro, que tem reprodução interna? Não. O macho fica em cima da fêmea quando ela tá para reproduzir, para apertar a barriga dela, para ela colocar os ovos em alguma fonte de água, tá? Geralmente em alguma lagoa, geralmente em alguma plantinha. Orquídea tem muita reprodução de perereca, tá? Ele aperta a fêmea na barriga, ela solta esses ovos e ele vai e ejacula o sêmen em cima, tá? Ele joga o sêmen dele em cima, tá? E aí ocorre a fecundação no meio externo. Então, isso aqui é só um ritual de acasalamento, não é uma cópia, não é. Você não tem peças sexuais se unindo ali, tá? Bom, então, fecundação externa. O que é interna são os ápodes. Eu vou mostrar para você que a gente tem, por exemplo, a Cecília, que é uma espécie de. Parece com uma cobra, mas não é, tá? Ápode significa sem patas, tá? E o desenvolvimento externo é indireto, ele é externo e indireto. Você tem a fase de girino, tá? E a questão da metamorfose, que você tem aqui, ó, os ovos são colocados na água, aí saem as larvinhas e vão se transformando em girino. Esse girino essa cauda vai diminuindo, ele vai ganhando as patas e se transforma aqui, ó, se transforma num sapo jovem e depois num adulto, tá? Esse aqui, no caso, seria uma rã, tá? Então, tem essa questão da metamorfose. A gente tem as ordens, tá? Agora, a partir dos anfíbios, répteis, a gente vai ver as ordens. Então, tem os anuros, tá? Que não possuem cauda, possuem patas, encontrados em todos os continentes, são na Antártida, lá a gente não tem sapo perereca e rã. São carnívoros e a larva é o girino, beleza? Depois tem os caudatas ou urodelas, que são anfíbios com cauda, tá? A maioria no hemisfério norte. E a larva deles é a oxolote. Aí tem aí salamandras, os tritões, os proteus. Essa larva, essa axolote, ela é uma larva que, dependendo do ambiente, a gente tem essa aqui, ó. Dependendo do ambiente, isso aqui é a larva desse animal aqui, tá? Da salamandra. Mas o que acontece? Dependendo do ambiente, a larva já consegue se reproduzir. Se o ambiente estiver muito estável, ela se reproduz. A gente chama isso de neotenia, tá? Que é quando, antes do organismo ficar maduro, ficar adulto, ele já consegue se reproduzir. É uma maneira de sobrevivência da espécie quando o ambiente não é favorável, tá? Muito linda, né? Depois fica assim. Até essa daqui, cinza, tá bonitinha, mas essa aqui parece que sorri, né? Muito fofa. Bom, tem os ápodes, tá? Que a gente chama de cobra cega ou Cecília. Ela é pequenininha, só para a gente, assim, pequenininha, né? É um anfíbio, tá, gente? Tem vários tamanhos, a fecundação interna, essa é a seção, tá? Não possui patas e a pele é lisa com escama, parece um grande minhocão, né? Só para vocês terem noção, isso aqui é uma escala de 1 centímetro, tá? Então, esse animal aqui, ele é bem grandinho, tá? Né? Então, parece um grande minhocão, mas é um anfíbio, tá bom? Aqui, um outro exemplo, porque ela carrega ela fica chocando ali os ovos em volta do próprio corpo. Aliás, ela enrola os seus ovos, né? Ela se enrola em volta dos ovos para protegê-los. Tá bom, gente? Então, é isso. Essa aqui foi a nossa aula de anfíbios, tá? Um grande beijo e até a próxima aula, que vai ser a aula de répteis, tá bom? Beijão!